Abram as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor, no livro do Êxodo, Êxodo capítulo de número 20. Êxodo capítulo 20, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, aqui está o teu servo, Senhor Deus, que foi incumbido pelo Senhor com essa responsabilidade, o teu povo, o teu Espírito, a tua presença santificadora, especial entre nós. Nós queremos aprender, Senhor, a tua palavra nesta manhã. Ajude-nos, Deus. A nossa mente é finita, seja pelo cansaço, seja por várias questões de finitudes humanas. Por isso nós somos carentes da ação interna do teu Espírito em nós. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, por mim que vou pregar, e pelos meus irmãos, para que eles entendam a tua palavra e glorifiquem o teu santo nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de um dos textos altos, profundos do livro do Êxodo. Eu falei isso na semana passada, em alusão a Êxodo capítulo de número 19, porque também é uma passagem muito importante quando Deus entrega a lei ao povo ali no Monte Sinai, bem como também Êxodo 14, quando Deus faz com que o povo passasse pelo Mar Vermelho. Todos esses textos são muito importantes, mas esse aqui, meus irmãos, tem algo assim especial. São os 10 mandamentos. Dizem respeito à lei moral de Deus e diz respeito também à responsabilidade que nós temos diante dela. Na semana passada nós vimos que Deus levou o povo de Israel até o Monte Sinai. Ele conduziu o seu povo como uma águia conduz os seus filhotes nas suas asas. E ele foi conduzindo o seu povo até ali. Chegou lá, Deus entrou numa aliança com eles e Deus se manifestou de uma forma audiovisual. As pessoas ouviram Deus falar ali naquele momento, elas viram relâmpagos, ouviram trovões, viram aquela nuvem que era uma espécie de uma teofania, a presença de Deus descendo ali sobre aquele monte, e Deus entrou numa aliança com eles e deu a lei. Então o que temos aqui
no capítulo 20, é uma continuidade do capítulo de número 19 e trata especificamente sobre os 10 mandamentos. Deus deu ao seu povo, escrito por ele mesmo, com o seu próprio dedo, ele deu as tábuas da lei para eles. Na verdade, não quer dizer que eram 2 tábuas, mas era uma tábua escrita na parte da frente e na parte de trás, como se fosse um contrato de casamento que foi dado a eles, frente e verso. Ou quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente descobre muitos documentos que eram escritos em códices, que tinham uma parte da frente e uma parte de trás. Assim foram essa tábua da lei, que tinha ali mandamentos verticais, que diziam respeito ao relacionamento daquele povo com Deus, e mandamentos horizontais, que eram os mandamentos relacionados àquilo que o povo tinha que fazer em relação a eles mesmos, o relacionamento com o próximo. Nós temos aqui então o contexto histórico, nós temos um contexto bíblico-teológico, o reverendo Mauro Meister que fala muito sobre isso. O contexto bíblico-teológico é que nós temos aqui uma entrega da lei, mas ao mesmo tempo que é uma entrega da lei, nós temos também graça aqui. Por quê? Nós não somos capazes de guardarmos a lei sem a graça de Deus. O povo de Israel, quando recebeu os mandamentos do Senhor, eles não eram capazes de fazerem isso, por causa do pecado que estava nele. O problema não era a lei, o problema era eles, o pecado que estava neles. Então, eu digo isso nesse momento de introdução, para mostrar para a igreja que no Antigo Testamento havia lei e graça, assim como o Novo Testamento também tem lei e graça. Porque às vezes as pessoas fazem uma falsa dicotomia, dizendo assim: Antigo Testamento era lei, Antigo Testamento era uma forma específica de Deus falar, agora no Novo Testamento é graça. Não, meus irmãos, lá tinha lei, lá tinha graça. Novo Testamento continua tendo graça e também lei. E a lei do Senhor, não sendo a lei cerimonial, não sendo a lei civil, esse tipo de lei cessou, mas a lei moral, os 10 mandamentos continuam. Para todo sempre, esta lei aqui estará em voga, pois é uma expressão do próprio Deus. Então, dito isso, o que nós vamos ver nesse texto? Nós vamos ver 3 pontos sobre os 10 mandamentos. O primeiro, nós veremos por que devemos guardar os 10 mandamentos. Segundo, os mandamentos verticais, o nosso relacionamento com Deus. Terceiro, os mandamentos horizontais, o nosso relacionamento com o próximo. Então fica fácil para você guardar. Primeiro, por que nós devemos guardar os 10 mandamentos? Segundo, o nosso relacionamento com Deus, que são os mandamentos verticais. E terceiro, o nosso relacionamento com o próximo, que são os mandamentos horizontais. Então vamos começar com a pergunta: por que devemos guardar os 10 mandamentos? Olhe para o versículo 1, do versículo 1 até o versículo 2, esses 2 primeiros versículos, nós temos aqui uma introdução aos 10 mandamentos, que nós podemos chamar de um prólogo. Nós vamos entender por que nós devemos guardar os 10 mandamentos, quando nós entendermos esses 2 primeiros versículos. O texto começa assim: então falou Deus todas estas palavras. Então falou Deus todas estas palavras. Vejam que estas palavras, que são os 10 mandamentos, eles vieram de Deus. Não foi uma invenção de Moisés. Falou Deus. Moisés ali, ele era apenas o mediador. Ele era um instrumento, ele era o profeta de Deus naquele momento. Mas quem falou foi Deus. Deus falou, Deus escreveu com o seu próprio dedo. Eu fiz um trabalho de monografia sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Cânon é coleção de livros bíblicos.
E eu mostrei, no primeiro capítulo daquele meu trabalho, que todas as nações circunvizinhas a Israel, eles tinham também um cânon. Eles tinham uma coleção de livros bíblicos. Então não era novidade Israel ter os livros. As outras nações também tinham. Mas qual era o diferencial de Israel? O diferencial é que Israel recebeu o cânon, a coleção, através de manifestações audiovisuais. Coisas que as outras nações não receberam, não presenciaram. Eles viram, meus irmãos, imagine aí uma multidão de pessoas que saíram do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, lá no Monte Sinai. Eles viram relâmpagos, eles ouviram trovões, eles viram a nuvem que era a própria presença de Deus. Deus usou o Monte Sinai como se fosse um púlpito. Uma pregação foi feita do Monte Sinai e ali Deus deu as suas palavras. Eu estou dizendo isso para mostrar que aquela multidão testificou, eles foram testemunhas oculares de que Deus falou naquele dia, de que Deus entregou a sua palavra. Por isso que o texto diz: então falou Deus todas estas palavras. Moisés viu e ouviu. A nação de Israel, o povo de Israel, viu e ouviu também o Senhor entregando a sua palavra. E aí no versículo 2, Deus ele vai se apresentar. Quem é Deus? Quem é este Deus que falou com eles? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de Deus dar os seus mandamentos, ele primeiro se apresenta, primeiro ele mostra quem ele é. Eu sou o Senhor. Deus é o Senhor, Deus é soberano. Deus está se apresentando aqui através do seu nome pactual, que é Yahweh. Yahweh é o nome que ele se revelou ao seu povo. Eu sou o Senhor. É o mesmo nome que ele se revelou a Moisés, como está registrado lá no capítulo de número 3 do Êxodo. Moisés, ele estava apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro, quando de repente ele viu uma luz muito forte vindo lá do monte. Ele viu uma chama de fogo que queimava no meio de uma sarça, mas a sarça não se consumia. E ele disse: eu irei até lá, para saber o que é aquilo, essa coisa tão maravilhosa. E quando ele chegou lá, o próprio Deus se revelou através daquela sarça. E Moisés perguntou: Senhor, quando me perguntarem o teu nome, o que direi? E Deus falou para ele: diga que eu sou o que sou, que é o Senhor. Eu sou é quem está enviando vós, é quem está te enviando, é quem está mandando você até aquele povo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou, meus irmãos, é um nome tão profundo e tão particular de Deus, que fala sobre a sua imutabilidade, fala sobre a sua autossuficiência, independência, eternidade, poder. Então, Deus está falando para o povo: eu sou o Senhor. Mas ele diz mais. Ele não diz apenas que ele é o Senhor, ele diz também que ele é o teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Uma coisa era o povo de Israel ter um entendimento assim: existe um Deus, ele é o Senhor, ele é soberano. Outra coisa era o povo de Israel ter um entendimento: ele é Deus, mas ele também é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Ele entrou em um pacto, em uma aliança comigo. Muitos lá do Egito, ou o próprio Israel que saiu do Egito, eles estavam convivendo em um contexto politeísta, de adoração a vários deuses. E vamos supor que um daqueles egípcios, de repente, teve um entendimento: olha, eu acho que existe um só Deus, que é o Deus de Israel. Mas não quer dizer que com isso eles tinham um entendimento ou tinham a experiência de falar: ele não somente é o único Deus, mas ele é o meu Deus. Então Deus está falando para Israel: eu sou Deus, e eu sou Deus de vocês. Eu entrei num pacto com vocês, eu fiz uma aliança com vocês no Monte Sinai.
E aí ele vai dizer, ele continua, agora ele vai mostrar o que ele fez. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou Deus, eu sou o Deus de vocês, e eu tirei vocês da servidão do Egito. Irmãos, 400 anos de sofrimento. Diz a palavra do Senhor que José, enquanto estava vivo, José, ele tinha o apreço do faraó. E os seus irmãos foram lá para o Egito e ficaram bem. Só que morreu José, morreu aquela primeira geração, o povo de Israel cresceu muito no Egito, mas um outro faraó apareceu que não conhecia José. E aí começou toda a perseguição. O povo de Israel ficaram 400 anos sofrendo no Egito, até que Deus foi lá e libertou eles. Deus fez uma promessa a Moisés: eu vou libertar este povo e eu vou trazê-los até aqui, este monte, para que eles me adorem. E isso aconteceu. Isso aconteceu do jeito que o Senhor falou. Então, Deus está dizendo aqui: olha, eu sou Deus de vocês, e eu libertei vocês. Irmãos, 3 coisas aqui nós aprendemos neste prólogo, nesta introdução, antes de começar os mandamentos. Ele é o Senhor, Ele é Deus, e Ele libertou vocês. Deus estava falando isso para Israel. Só que vejam que o mesmo pode ser dito a nós que somos cristãos. O mesmo pode ser dito. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, e Ele nos libertou do Egito, do pecado e da escravidão de Satanás. Deus fez isso. A nossa prisão era pior do que a prisão daqueles homens e mulheres e crianças que estavam no Egito. Era uma prisão espiritual. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. E Ele nos libertou através do sangue de Cristo Jesus. Hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo Jesus, nós temos um novo êxodo. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida. É isso que o texto bíblico está nos mostrando. Então, por que nós devemos guardar os mandamentos? Esse é o ponto. Por que você deve guardar 10 mandamentos? Porque Ele é Deus, e Ele está mandando. Porque Ele é o teu Deus, e você deve fazer isso. E porque Ele te libertou. Então, esse é o primeiro ponto. O prólogo, nós devemos entender por que nós devemos guardar os mandamentos. Uma coisa, antes de eu passar para o próximo ponto, vejam que é interessante uma coisa que nós devemos observar. Todas as outras religiões do mundo, todas, sem exceção, tá? Só tem o cristianismo que vai pensar diferente. Todas elas vão trabalhar de cima para, ou melhor, de baixo para cima. É o entendimento assim: eu tenho que fazer alguma coisa para buscar o favor de Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa para estar bem com Deus. Eu tenho que dar alguma coisa para buscar o favor dEle. Todas são assim. Mas a Bíblia, ela vai mostrar que o procedimento ou o processo correto é algo que vem de cima para baixo. É a revelação: eu sou Deus. Eu fiz uma aliança com vocês, sou o Deus de vocês, e eu libertei vocês. Então a primeira coisa é, temos que ter a consciência de que Deus fez algo por nós, e aí depois que nós vamos fazer alguma coisa. Ou seja, nós devemos guardar os 10 mandamentos, não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Cristo Jesus. Nós devemos guardar os 10 mandamentos, não para sermos libertos, mas porque fomos libertos em Cristo Jesus. Então, por amor, e por obediência, e por pura graça, agora nós nos voltamos para os mandamentos. Então, dito isso, meus irmãos, esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, então, nós vamos ver os mandamentos verticais. O que são os mandamentos verticais? São aqueles mandamentos que tratam sobre o nosso relacionamento com Deus.
se você não entender esses mandamentos, você não vai entender os próximos. E se você não entender como amar a Deus, você vai fazer as coisas erradas. Você tem que aprender como amar ao Senhor. Então, vejam que o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus estava falando para Israel: Israel, vocês não terão outros deuses diante de mim. Pense aí, eles estão vindo de um contexto politeísta. Eles estão vindo de um contexto em que os egípcios adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam o deserto, adoravam o Nilo, adoravam a mosca, adoravam os besouros, adoravam todas as coisas, adoravam a Faraó, ao filho de Faraó, e Deus então foi muito claro com eles: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus é um Deus ciumento, um ciúme santo, um zelo santo. Deus não aceita, meus amados irmãos, parceiro. Deus não aceita uma mente dividida. Deus não aceita um coração dúbio. Deus não aceita isso. Ele quer exclusividade somente para Ele. Ele não quer que Israel adore o Senhor e adore outros deuses. E aí pode ser que um israelita, ele pensasse assim: ok, deuses, imagens, eu não faço isso. Eu não adoro outros deuses, mas eles tinham deuses dentro do seu coração. Eles tinham ídolos que eles guardavam lá dentro de si. E Deus estava dizendo a eles muito claramente: vocês não podem ter outros deuses diante de mim. Irmãos, isso aqui é tão sério. Vamos trazer para nós, para o nosso contexto. Vamos pensar nos 10 mandamentos como se fosse um casamento. E de fato é um casamento. É um casamento do povo com Deus. Tanto que em vários textos Deus vai ser chamado de marido. Se você é casado, você toleraria a sua esposa ela ter um outro parceiro fora você? Quem aqui, com uma consciência tranquila, de sã juízo, aceitaria a mulher ter um outro marido? O marido ter uma outra mulher? Ninguém. E assim também é Deus. Deus não tolera isso, Deus não aceita isso. Deus quer exclusividade para Ele, para o relacionamento com Ele. E pode ser que você diga: tá, pastor, mas na prática, como que eu posso entender esse primeiro mandamento, não ter um outro Deus? Tudo aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida, que não seja Deus, é pecado, é idolatria, é adultério espiritual. Tudo. Quando você vive uma vida que, por exemplo, uma vida impiedosa, se você passa uma semana toda e você não ora, e você não busca Deus, e você não depende de Deus nas coisas que você vai fazer, que você vai falar, você está adulterando Deus com os seus pensamentos, com os ídolos do seu coração. Quantas pessoas colocam, meus irmãos, filhos em primeiro lugar do que Deus? Empresa, trabalho em primeiro lugar do que Deus. Família, mulher, prazeres, bebida, sexo, trabalho, carreira em primeiro lugar. Isso é adultério. É um adultério espiritual. Brasília, a gente sabe que é a capital dos concursos. E não é errado a pessoa estudar. Não é errado a pessoa almejar uma benfeitoria para a sua família, mas o erro é quando a pessoa só pensa nisso e não coloca Deus, não sabe o que é um culto, não sabe o que é buscar a Deus. Então tudo isso deve vir nos nossos ouvidos assim: não terás outros deuses diante de mim. E você está tendo, você está colocando outras coisas em primeiro lugar e não o Senhor. Esse é o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento vertical está aí no versículo a partir do versículo de número 4, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura.
Olhe para o verso 5: não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus estava pregando para eles, dizendo: não façam imagem de escultura. Meus irmãos, por que Deus mandou isso? Que eles não fizessem isso? Porque Deus já tinha a sua imagem na terra. A imagem de Deus na terra são seres humanos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Se existe alguém que representa Deus na terra, são seres humanos. Por que vocês vão fazer imagens de escultura? Por que vocês vão se dobrar diante delas? Aqui sim, aqui vem um princípio mais arcaico da idolatria, é a imagem de escultura. De fato, Deus não quer que façamos imagem de escultura para adorar. Por isso que nós não temos nos nossos salões. Por isso que nós nem chamamos um salão como esse de templo. Aqui não é o templo somos nós. Aqui é um salão que é utilizado para outras finalidades em outros dias, mas que agora o povo de Deus está se reunindo para adorar o Senhor em espírito e em verdade, sem imagens. Ou melhor, tem várias imagens aqui, que somos nós. Nós estamos aqui representando ao Senhor. Então, Deus foi muito claro: não façam. E aqui a gente tem alguns princípios de aplicações. Uma coisa é eu saber assim, eu não posso adorar outros deuses. Primeiro mandamento. A outra é, como que eu devo adorar esse Deus? Perceberam que Moisés, Deus está falando por intermédio de Moisés isso: olha, não me adorem de qualquer maneira, não me adorem de acordo com a imaginação de vocês, com o que vem na cabeça de vocês, e a prova disso é: não façam imagem de escultura. Ou seja, não queiram me adorar de qualquer maneira, porque eu não aceito isso. E aí a gente pode até pensar o seguinte, meus irmãos: às vezes algumas pessoas que não conhecem a igreja presbiteriana pensam assim: mas aquela igreja não tem certas coisas, não tem ali uma coreografia, não tem um pessoal dançando ali na frente, por que não tem isso, não tem aquilo? Por quê? Por quê? Porque a liturgia não deve ser feita de acordo com o que o pastor quer, não deve ser fruto da imaginação dos homens, mas a liturgia, a maneira de adorarmos a Deus, deve fluir das Sagradas Escrituras. É por isso que a gente não tem dança aqui, é por isso que a gente não tem certas coisas, é por isso que a gente tem vários elementos que vocês podem pensar bem sim. É tudo quadradinho? Sim, é tudo quadradinho. É tudo quadradinho do jeito que Deus estipulou nas Escrituras, do jeito que Ele quer ser adorado. Ele não quer ser adorado de outra maneira. Ele é Deus, Ele sabe como Ele tem que ser adorado, Ele sabe como nós devemos amá-lo. Agora, mais uma vez pensando no casamento, nós que somos casados, qual o homem que vai gostar de saber que a sua mulher, ela tem lá no celular a foto de um ex-namorado? Ela tem a foto ali, a imagem de uma pessoa que ela, às vezes, ela tem uns flertes com essa pessoa. Ela às vezes pensa naquela pessoa. Quem que vai gostar disso? E Deus está dizendo: olha, não façam imagens de escultura. Não tenham imagem desses ídolos, nem do que há em cima, nem do que há embaixo, porque eu sou um Deus zeloso. Terceiro mandamento está no versículo de número 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Veja, não tomarás, não é isso aqui, meus irmãos, não é tomar. A ideia não é essa, não é você tomar o nome de Deus em vão. Para a gente entender esse terceiro mandamento, o sacerdote, principalmente o sumo sacerdote, quando ele entrava na presença de Deus, seja no tabernáculo ou posteriormente no templo, ele carregava, preste muita atenção nisso, ele carregava aqui no seu peito as pedras representando as 12 tribos de Israel.
12 pedras aqui no peito, 6 pedras aqui e 6 pedras aqui. Ele estava indo na presença de Deus, representando aquele povo. E ao representar, ele orava por eles, ele intercedia por eles, Deus abençoava o povo por intermédio daquele mediador que era o sacerdote. Só que depois que ele saía da presença de Deus, eu quero que você abra aí Números capítulo de número 6, número 6, 22, depois que ele saía da presença de Deus, lembre, ele estava representando o povo, olha o que o texto diz, número 6, 22, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então o sacerdote voltava-se para o povo e abençoava eles, era a bênção arônica, e aí acontecia agora algo diferente, olha o verso 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei, preste atenção, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e os abençoarei. Até então, os nomes de Israel estavam sob o representante, que era o sumo sacerdote. Agora, uma vez que ele esteve na presença de Deus, o nome de Deus agora estaria sob aquele povo, o povo de Israel. Então, o que o texto está dizendo? Não tomar o nome de Deus em vão é não representar de forma errônea o nome do Senhor na terra. Quer dizer que nós somos representantes do Senhor aqui nesta terra. Então, pense no casamento. Você é casado, você adultera, você comete alguma coisa, você traz um escândalo. Aquele escândalo que você trouxe, ele traz um peso para você, para a sua esposa, para a sua família. Aquilo ali vai ser um mal que vai ser trazido à tua família, ao nome que a tua família representa. Os Quaresmas fizeram isso, os Almeidas fizeram isso, é a família, é o sobrenome. Então o que o texto está dizendo é, quando nós pecamos, quando nós ofendemos a Deus, quando nós fazemos alguma coisa errada, é o nome de Deus que nós estamos envergonhando aonde nós estamos. Viram que coisa séria? Você como representante de Deus, Ele é Senhor, Ele é o teu Deus, e Ele te libertou. Se você adultera, você está envergonhando a Deus. Se você mente, você está envergonhando a Deus. Se você furta, você está envergonhando o nome de Deus. Se você é um trapaceiro, você está envergonhando o nome de Deus. Se você vive uma vida impiedosa, é crente somente no domingo, e durante a semana você vive igual um devasso, você está envergonhando o nome de Deus. Porque foi posto sobre você este nome no qual você deve representar. Esse é o terceiro mandamento. Agora o quarto e último mandamento dos mandamentos verticais, lembrem, mandamentos relacionados à nossa comunhão com Deus, está aí no versículo de número 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vejam a diferença. A gente tem vários nãos aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas agora no 4º mandamento tem: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pensando no casamento, vamos pensar no casamento de novo. Você não pode ter um outro marido.
Você já é casado. Você não pode ter uma foto de um outro homem. Teu esposo não vai gostar. Você não pode representá-lo de forma errônea. Vai ficar feio, não deve ser assim. E você deve ter um dia, um momento prazeroso, de conversa, de diálogo, de amor. Não é assim? Todo casamento, a gente não precisa disso. A gente não precisa ter um momento que a gente vai falar bem assim, olha, meus filhos, fica aí que eu vou sair com a sua mãe. Tá? Fica aí que eu tenho que dar uma viajada com ela, eu tenho que ficar com ela, a gente tem que ficar juntos, a gente tem que conversar. Nós precisamos de um dia como um casal. E Deus está falando o seguinte, Ele separou um dia para que nesse dia, exclusivamente, nós nos dediquemos a Ele. E Ele estava falando para Israel isso. E lá na antiga aliança, que dia era esse? Era o sábado. O sábado era o dia em que o povo de Israel, eles deveriam parar tudo aquilo que eles faziam nos outros 6 dias, trabalho, exercícios, tantas coisas que eles faziam em 6 dias, agora no 7º dia, no sábado, eles deveriam se dedicar à adoração a Deus, à visitação, a ajudar os necessitados, a buscar a comunhão com o Senhor. Eles tinham 2 cultos. 2 cultos eles tinham. Eles adoravam ao Senhor em um culto matutino e adoravam ao Senhor em um culto vespertino. Por isso que a gente coloca 2 cultos aqui. Isso vem das Sagradas Escrituras. Só que quando a gente entra no Novo Testamento, a gente descobre o seguinte, que a ressurreição de Cristo, ela foi tão importante, ela foi tão impactante, que a igreja entendeu isso e ela passou a adorar o Senhor, não mais no 7º dia, mas no primeiro dia da semana, que é o domingo. Por que a gente vem para a igreja no domingo? Por que a igreja adora ao Senhor no domingo de forma pública, culto público? Porque Cristo Jesus ressuscitou. Por que hoje, por exemplo, nós estamos lembrando que Cristo é a nossa Páscoa e a gente vai ceiar? Porque Cristo Jesus, Ele mudou o calendário dos cristãos com a morte e ressurreição dEle. Lá em Êxodo, nós vamos ver isso hoje à noite, tá, meus irmãos? Se Deus quiser. Lá em Êxodo, capítulo 12, no versículo 1 e 2, quando fala da Páscoa, a Páscoa foi tão importante para Israel, que Deus mudou o calendário deles. O Senhor falou, olha, este vai ser o principal mês do ano. Qual mês? O mês que eles iriam celebrar a Páscoa. Mas para nós, qual que é o dia principal? O dia que a gente ceia. O dia que a gente adora o Senhor, no dia de domingo. Então, meus irmãos, quando o texto está dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar, a pergunta que eu lhe faço é, você tem observado isso? Você tem entendido isso, meus irmãos, que é super importante, é essencial, é uma ordem que Deus dá ao seu povo, que domingo nós devemos congregar? Vocês entendem agora por que domingo, preste atenção todos, domingo não é opção. Domingo não é uma opção para o crente, domingo é uma obrigação para todo crente. Eu vou ser sincero com vocês. Se você não está doente, se você não aconteceu alguma coisa muito séria que lhe impossibilitou de você estar na igreja, se o seu trabalho não for um trabalho emergencial, no qual você está de plantão e você tem que estar ali, se você fica em casa e não vem para o culto, você está pecando contra Deus. Se você não vem para a igreja, você não está agradando ao Senhor. Você está também perdendo a oportunidade de você ser abastecido no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Você vem, você recebe as bênçãos de Deus, você adora o Senhor e você começa a sua semana. Então, o que a gente poderia, o que a gente pode e não pode fazer nesse dia? Às vezes tem essas perguntas. O que eu posso, o que eu não posso? Você não pode fazer uma série de coisas que você faz nos outros 6 dias.
Então, por exemplo, eu vou para a academia durante a semana, eu vou correr durante a semana, eu vou fazer várias coisas durante a semana. Nesse dia, você não deveria estar fazendo isso. Nesse dia você deveria estar adorando o Senhor, você deveria vir para o culto, você deveria visitar, você deveria evangelizar. Não estou dizendo que é todas essas coisas, mas deveria ser um dia assim, o meu foco, o meu pensamento agora está em Deus. Deveria ser um dia para você se reunir com os seus filhos, na mesa, e na hora do almoço, você está falando do Senhor. Um dia, as mães chamarem os filhos ali, ou os dois, né, ou o pai, vamos entender um pouquinho aqui a palavra, vamos compreender um pouco. É um dia de meditação exclusiva no Senhor. Aí os outros dias, aí chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí você vai fazer outras coisas. É um dia de culto, você não pode fazer um culto público na quarta-feira. Quarta-feira não é um culto público, é um estudo bíblico, importante sim, mas não é culto público. Então, meus irmãos, esses são os 4 primeiros mandamentos que tratam sobre esse relacionamento vertical. Agora, a partir do versículo de número 12, Deus traz os mandamentos horizontais. E se você não compreendeu os verticais, você não vai compreender esses. Se você não tem um relacionamento correto com Deus nos verticais, você não vai fazer a mínima questão desses outros aqui. Esses eu vou passar bem rápido, uma vez que é um panorama que nós estamos fazendo nesse sermão. Olhe para o versículo de número 12, esse é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue. Então, é um mandamento que nós temos aqui com promessa, para que te prolongue. Obviamente, não quer dizer que toda pessoa que honrar, ela vai ter uma vida longa. Não é isso. Tem pessoa que honra e Deus pode tirar a vida de uma forma bem prematura. Tá? Mas é a promessa da bênção de Deus, é aquilo que agrada a Deus, os filhos honrarem pai e mãe. Meus irmãos, quantos filhos são abusados? Abusados no sentido com os pais. Esse é o sentido que eu estou colocando da palavra. São insolentes, prepotentes, arrogantes. Tratam os pais como se estivessem tratando os seus amiguinhos, os seus coleguinhas. Falam alto, desrespeitam. O pai está falando, o filho vai lá e corta o pai, não pede licença, não espera na hora de falar. Não ajudam. A questão não é só o falar. A questão do honrar também é o cuidar. É o cuidar do pai. Eu não estou dizendo, presta atenção nisso que eu vou falar. Tem casos e casos de pessoas que colocam os seus pais, às vezes, num determinado lugar para ser cuidado, e cada contexto pode ter um entendimento se aquilo é correto ou não. Mas o ponto tem filhos que não querem cuidar mais dos pais, esquecem que os pais cuidaram deles. E agora estão velhos, desprezam. Agora estão velhos, não têm paciência. Agora eles estão velhos. E às vezes os pensamentos não estão mais concatenando de forma correta, estão mais lentos, repetem muitas palavras. E aí as pessoas começam a ficar sem paciência. Não, mãe, eu já sei, mãe. Está falando isso de novo, está repetindo de novo. Não, mãe, para, mãe. Cala a boca, mãe. Honra teu pai e tua mãe. Quem está falando isso é Deus. Quem está falando isso é Deus da palavra. Se você não honra teu pai, você não honra Deus. E se você quer se casar com um homem sério, ou com uma mulher séria, veja a maneira como ele trata os pais. Se ele trata os pais como bicho, provavelmente ele vai tratar você pior do que ele trata os seus filhos. E isso é um princípio, meus irmãos, que deve começar a ser ensinado por nós, que somos pais, aos nossos filhos. Nós devemos ensinar os nossos filhos a nos honrarem os mais velhos.
E aqui o catecismo, tanto breve quanto o catecismo maior, ele vai trazer princípios que ficam não somente ao pai e à mãe. É o princípio de autoridades que existe na terra. Ou seja, honrar pai e mãe também diz respeito a honrar as autoridades na terra. Honrar as autoridades eclesiásticas. Quando nós recebemos uma pessoa na igreja, o que a gente fala? A gente fala para ela, olha, você promete que você vai honrar, respeitar as autoridades da igreja enquanto elas se manterem fiéis às escrituras? E a pessoa diz, sim. Então, enquanto nós formos bíblicos, estivermos dentro da palavra, é um procedimento correto vocês nos honrarem? É um procedimento correto honrarem as autoridades, os nossos governantes do mundo? Então, irmãos, isso aqui é sério. Agora, veja o outro mandamento. Primeiro, honra teu pai e tua mãe. Segundo, não matarás. Não matarás. Tirar a vida de outra pessoa, a não ser, que seja por um trabalho, ou seja, por uma autoridade. O trabalho, eu estou falando, um policial, a pessoa que está em guerra, porque ali ele tem uma legitimidade, ou uma nação que tem uma pena de morte, a Bíblia também autoriza isso. Então, quando há essa legitimidade, tudo bem. Agora, não matarás, ou matar uma pessoa de forma dolosa, é pecado, óbvio, tirar a vida de uma pessoa. E aí, vejam como que a Bíblia, ela estreita, ela aperta mais o negócio para mostrar bem assim, quem é capaz de cumprir isso? Porque você vai para o Novo Testamento, a Bíblia vai falar que o não matarás, não é apenas eu dar uma facada, eu dar um tiro, eu jogar um carro em cima de uma pessoa, mas o não matarás também é quando eu mato uma pessoa dentro do meu coração. É quando uma pessoa me fez alguma coisa e agora ela passa a ser indiferente a mim. É quando o irmão entra dentro da igreja, eu não estou bem com ele, e eu falo bem assim, olha, isso aí não fede nem cheira. Isso aí para mim, isso é um indiferente. Eu passo assim como se ele nem existisse. Eu nem sei quem ele é. Eu estou quebrando o mandamento do Senhor. E a pergunta que eu faço é, quem aqui nunca quebrou o mandamento do Senhor nesse aspecto? Quem aqui nunca ficou extremamente enfurecido, indignado, e não desejou no seu coração que essa pessoa morra? Que Deus fulmine, que Deus acabe. Quem nunca fez isso, meus irmãos? Que atire a primeira pedra. Todos nós incorremos nesse texto. Não matarás, o outro mandamento. Não adulterarás. Não adulterarás. Deus não tolera o adultério com ele, e Deus não tolera o adultério entre o casal. Vocês se tornam uma só carne. Vocês se tornam parecidos com o próprio Senhor. Deus, Ele é um em essência e três em pessoas. Quer dizer que em Deus existe unidade e pluralidade. Quando você se casa, há uma unidade e há uma pluralidade. São duas pessoas, mas que passaram a ser uma só carne. E quando você se deita com uma outra mulher, é prostituição. É adultério, é coisa suja, é coisa nojenta. É coisa nojenta. Por isso que o lar, a sua cama, aonde você está, é um leito sagrado. É um leito sagrado. E a sexualidade naquele momento do casal é bem-vinda, é lícita, honra a Deus. O fruto deste relacionamento, que são os filhos, honram a Deus, mas o adultério aborrece a Deus, é sujo, é nojento, é asqueroso, traz males. Quantas famílias estão hoje aí rompidas, em divórcio, por causa do adultério? Quantos homens egoístas largaram a sua esposa, seus filhos, por causa de uma mulher na rua? Quantas mulheres também largaram o esposo, os filhos, para ficarem com homens no meio da rua? Tudo perdido. Mas o texto, quando fala de adultério, ele não está tratando somente nesse aspecto do adultério, mas
todo tipo de prostituição. Todo tipo de prostituição. É igual uma palavra no Novo Testamento chamada de porneia, que é a palavra mais clara sobre tudo relacionado à sexualidade de forma errônea, deturpada. Tudo que você pensar. É a relação sexual antes do casamento, pecado. É a relação sexual fora do casamento, pecado. É a pornografia, homens e mulheres que ficam fixados olhando filmes pornográficos o tempo todo vendo aquilo. Isso acaba com você, isso desonra a Deus, isso traz inclusive lesões ao teu próprio cérebro. Isso traz lesões para nós. Isso traz problema no casamento. Homens que só vivem nesse tipo de prática querem tratar as suas esposas, a sua mulher, como se fosse também uma vulgar igual daqueles filmes. Porque ele começa a fazer relação mental, daquele jeito, tem que ser assim também. Aí começa a tratar a mulher igual um animal, igual um bicho. Quase terminando. Não furtarás, em vários sentidos. O não furtar, de pegar alguma coisa que não é sua, o não pegar alguma coisa que não lhe pertence, seja de um dom, seja de uma habilidade de uma outra pessoa. Deus está dizendo, olha, não furte, não tome, não pegue, se contente com o que é seu. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Meus irmãos, hoje, é uma das coisas mais evidentes nas redes sociais, é isso aqui. É isso aqui. Eu não sou a favor de uma série de coisas que estão tentando fazer aí, amordaçar o pessoal, no que tange a liberdade de expressão, daquilo que eles podem falar. Eu não sou contra isso, não. Mas eu também entendo que as redes sociais, infelizmente, hoje é um palco que as pessoas podem falar tudo. E elas acabam com a reputação das pessoas, elas massacram com as pessoas, elas acham que pode colocar o que quiser. Meus irmãos, se tem uma coisa que Deus se aborrece, é você fazer um falso testemunho contra alguém. Você pode acabar com a vida de uma pessoa, quando você levanta falso, até a pessoa provar que ela não fez aquilo, a vida dela já acabou. A vida dela já virou já um inferno. E hoje, eu falo a todos, e principalmente a nós os homens, muito cuidado com conversas a sós com mulheres. Cuidado, porque se uma mulher, uma pessoa, fala que você fez alguma coisa, até você provar que você não fez, acabou. Pensa numa vida pastoral. Até eu provar, meu irmão, já colocaram na internet, já falaram um bocado de coisa, acabou. É só me contentar com a graça de Deus na minha vida. Então, a gente tem que vigiar muito, porque o coração das pessoas, infelizmente, é um coração maldoso. Versículo 16, é o mesmo, né? Não dirás falso testemunho. E o último, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O que ele está dizendo? Se contente com o que você tem. Se contente com o que você tem. Esta é a mulher que Deus lhe deu. Esta é a varoa que o Senhor lhe deu. Este é o homem que o Senhor lhe deu. Este é o carro que o Senhor te deu. Esta é a casa que o Senhor te deu. Então, pare de ficar invejando a coisa do próximo. Aquilo lá Deus deu para ele, você tem o que Deus te deu, então esteja satisfeito. Esteja satisfeito com o que o Senhor te deu. Não cobice. Não fica aí invejando. Meus irmãos, tem gente que falta morrer. O cara fica doente quando vê que o outro ganhou alguma coisa, conseguiu alguma coisa, e ele não. Quando Deus começa a abrir a porta para um irmão e não abre para o outro. Começa a destacar a vida de uma pessoa e não destaca a vida do outro. O coração começa a ficar ali assim, ó. A pessoa fica mal, fica doente. Aceita o que Deus te deu, meu irmão. Se contente com o que o Senhor lhe deu. Irmãos, 10 mandamentos. Convenhamos.
só entre nós e as pessoas que vão ver na internet. Nós somos suficientes para guardarmos os mandamentos? Será que a gente pode? Imagine assim, os mandamentos, você está subindo uma montanha muito alta, cada mandamento você vai subindo. Não terá outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Será que nós podemos chegar lá no alto daquela montanha e falar: Senhor, eu guardei tudo, eu sou capaz, eu fiz tudo do melhor? Não. Há uma ilustração que é utilizada, um filmezinho para crianças, que é o Senhor Cara Legal. Eu passava muito lá em Bom Jesus, lembra, Isabelle? O Senhor Cara Legal. É um cara tão legal, que todo mundo gosta dele. Ele é o melhor. Todo mundo gosta, ele faz o bem a todos, ele acha que ele é o mais importante. Até que um dia, meus irmãos, ele tem os mandamentos diante de si, e os mandamentos começam a confrontá-lo. E aí eles pegam, é como se a projeção do que está na mente dele viesse para um telão. E aí o primeiro mandamento, não cumpri. Segundo mandamento, não, mas eu também sou homem, né? Ser humano é assim, né? Vai indo, até que chega um ponto que ele está ali, todo esmorecido. Parecendo o personagem do Chaves. Lembra do Chaves? Quando o Chaves já estava todo arrebentado, que não conseguia nada. O que os mandamentos mostram para nós? Os mandamentos mostram para nós que uma pessoa foi capaz, e somente ele foi capaz de cumprir os 10 mandamentos em nosso lugar: Jesus. Se Deus tivesse dado os mandamentos e simplesmente falasse assim: olha, depende disso para vocês serem salvos, vocês estariam todos perdidos. Porque nenhum de nós conseguiu cumprir e nunca vai conseguir cumprir os 10 mandamentos de forma plena, correta e perfeita. Nós não somos capazes. Mas Cristo cumpriu quando Ele veio, porque nós pecamos, nós não guardamos a lei e merecemos a morte. Mas Cristo, quando veio, Ele viveu uma vida reta, guardou os mandamentos. Cristo, quando veio, Ele sofreu na cruz porque alguém deixou de cumprir os mandamentos. Por isso que Ele veio. Ele veio para cumprir e Ele veio para sofrer a penalidade de quem não cumpriu, nós. Lembra do prólogo? Eu sou o teu Deus, eu sou Deus, eu sou o Deus de vocês, eu libertei. Veja, começa dizendo: eu salvei, agora cumpram isso. De igual modo, no cristianismo é a mesma coisa. Ele é o nosso Deus, Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, e Ele nos libertou em Cristo. Agora, guardem não para serem salvos, guardem porque são salvos. Vão até esta lei, estes mandamentos, por obediência, por gratidão e por amor a Deus. Então, nós nos voltamos agora para a lei, que outrora nos acusava, agora a gente volta de forma amorosa. Deus cumpriu esta lei por mim, mas eu vou obedecê-la. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar, nós vamos cear, e nós vamos pensar no momento da ceia, nós vamos pensar naquele que cumpriu a lei, os mandamentos em nosso lugar. Soberano Deus, nós damos graças, Senhor, por esta missão tão íngreme, tão difícil, essa escalada desses mandamentos, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, somos gratos, porque no Senhor, nós temos o cumpridor desses mandamentos maravilhosos. Deus, assim como os reformadores, à luz da Tua palavra, entenderam os 3 usos da lei, meu Senhor Deus, a lei no sentido político, aonde os magistrados podem nos punir, a lei no sentido pedagógico, no qual ela mostra o nosso pecado, mas o terceiro uso, Senhor Deus, a lei no sentido como uma regra de vida, nos voltarmos para a Tua lei, para os Teus mandamentos, para termos uma vida santa. Que assim seja conosco.
Em nome de Cristo Jesus. Amém.